3 horas da sua vida desaparecem. Você olha para o celular, eram 15 horas. Agora são 18 horas. Sem bebida, sem drogas, sem pancada na cabeça. Apenas um corte brusco na sua memória, como se alguém tivesse recortado um pedaço do seu dia e deletado. Você diz a si mesmo que estava só cansado, que desligou por um momento. Mas seu corpo diz o contrário. Seus músculos doem como se você estivesse se movendo por horas. A bateria do celular está quase morta, mesmo que você mal tenha usado. Seu GPS mostra uma rota que você não lembra de ter feito. Isso não é simples esquecimento. Isso é tempo perdido, e está acontecendo com muito mais gente do que qualquer um quer admitir. A Estrada Extraterrestre. 18 de novembro de 2023. Nevada, rodovia 375, a chamada rodovia extraterrestre. João Martins, trabalhador de construção de 41 anos, dirige para casa vindo de uma obra. São 14 horas e 17 minutos da tarde. Céu limpo, estrada vazia. Está bom acordado ouvindo um podcast, pensando no que vai jantar. Olha o medidor de combustível, 3/4 do tanque. Pisca. A próxima coisa que ele sabe é que seu carro está estacionado no acostamento da estrada. O motor ainda está ligado, suas mãos ainda estão no volante. Mas lá fora, a luz está diferente. O sol está baixo. Olha o relógio no painel. 18 horas e 32 minutos. 4 horas e 15 minutos da vida dele simplesmente desapareceram. Sem visão de túnel, sem sensação de estar cochilando, sem momento em que se lembre de ter parado. Um segundo está dirigindo às 14 horas e 17 minutos. No seguinte, está sentado num carro estacionado depois do escurecer, com o coração acelerado e as mãos tremendo. Sai, anda ao redor do veículo, sem danos, sem marcas de freada, sem sinal de acidente. Quando a adrenalina baixa, ele faz o que qualquer um faria. Tenta provar para si mesmo que nada aconteceu. Verifica o medidor de combustível. Agora está mal acima de 1/4 do tanque. Em 4 horas, perdidas, queimou quase metade do tanque de gasolina, mas não se lembra de ter dirigido para lugar nenhum. Quando chega em casa, tira o cartão da dashcam e carrega as gravações no computador. Os arquivos estão lá, até às 14 horas e 17 minutos. Depois, nada. Cada arquivo das 14 horas e 17 minutos às 18 horas e 30 está corrompido. A câmera não simplesmente parou, ela gravou algo que o software não consegue mais ler. Depois verifica o histórico de localização do telefone, e é aí que o medo vira horror. Segundo o GPS, ele dirigiu durante aquelas 4 horas, mais de 500 quilômetros, não reto pela rodovia 375, mas por uma série de estradas de terra que não aparecem em nenhum mapa público, fazendo um arco em direção à terra militar restrita, em direção à fronteira da Área 51. João não se lembra de nada, nem das curvas, nem dos quilômetros, nem do momento em que supostamente parou. Ele disse aos investigadores algo que ainda o assombra. Não sentiu como se tivesse dormido ao volante. Disse que sentiu como se tivesse estado em outro lugar completamente, como se tivesse sido emprestado e depois devolvido. O escritório de Manhattan. 3 de março de 2024. Manhattan, Nova York. Sarah Chen, analista de marketing de 29 anos, senta na mesa dela no 24º andar de uma torre de escritórios de vidro. 10h43 da manhã. Está dando os toques finais em uma apresentação para cliente. E-mails chegando, telefones tocando. É um dia de trabalho completamente normal. Decide pegar um café antes de uma reunião. Levanta, empurra a cadeira para trás, alinha uma pilha de papéis. Pisca. Está sentada de novo. Suas mãos estão no teclado. Sua xícara de café ainda está vazia. O escritório está mais silencioso. A luz lá fora mudou. Olha o relógio no canto do monitor. 15h07. Perdeu 4 horas e 24 minutos entre levantar e seja lá o que isso é. Vira para o colega ao lado e pergunta: "Eu fui em algum lugar? Pelo menos peguei café?" O colega franze a testa e diz: "Você ficou aí o tempo todo, não se mexeu.
Tentei falar com você uma vez. Não respondeu, então achei que estava com fone. Sarah se verifica. Suas costas estão rígidas, suas pernas estão dormentes, seus olhos estão ardendo, seu corpo se sente exatamente como se tivesse ficado trancada naquela cadeira por horas sem pausa. Mas não há consciência, não há memória de nada disso. Abre o histórico de atividade no computador. Durante aquelas 4 horas perdidas, sua máquina não ficou ociosa. Arquivo após arquivo foi aberto. Um novo documento se destaca. 47 páginas, criado e editado inteiramente dentro dessa janela de tempo. Quando abre, não reconhece um único símbolo. Não é inglês, não é chinês, nem espanhol, nem qualquer idioma que conheça. Parece uma mistura de caracteres estranhos e notação matemática. Linhas, loops, grupos de padrões repetitivos. Envia o documento para um professor de linguística na Colômbia. A resposta dele torna toda a situação mais estranha. Diz que o texto tem estrutura e gramática consistentes, como um idioma real, mas não corresponde a nenhum idioma humano conhecido. Por curiosidade, passa por uma IA treinada em artigos científicos. A IA sinaliza padrões que parecem equações quânticas, probabilidades, funções de onda. Como se alguém tivesse usado o corpo dela para digitar um manual técnico de como a realidade se comporta no nível subatômico, numa linguagem que ninguém na Terra consegue ler. Sarah não tem memória de ter escrito uma única palavra. O evento massivo de janeiro de 2026. 15 de janeiro de 2026. Há apenas algumas semanas. Uma tarde tranquila de terça-feira na costa leste se transforma em algo completamente diferente. No Reddit, no X, em fóruns obscuros, uma frase começa a aparecer repetidamente. Perdi 3 horas hoje. Mais alguém? O tempo pulou. 13 horas às 16 horas simplesmente sumiu. Tarde inteira faltando. Por favor, me digam que não estou louco. Até o fim do dia, mais de 3.000 pessoas postaram histórias quase idênticas. Estavam cozinhando, trabalhando, passeando com o cachorro, mexendo no celular. Olharam as horas. Então, sem sensação de cochilar, sem sentir soneca ou apagão, as horas tinham pulado para frente. Todos os relatos compartilham a mesma janela, em algum lugar entre 13 e 18 horas horário do leste, quase todos da costa leste dos Estados Unidos. A maioria assumiu que era alguma tendência estranha de redes sociais, uma piada em massa. Mas quando um analista de dados puxou registros anonimizados de torres de celular daquele dia, algo perturbador apareceu. Milhares de telefones ficaram inativos, todos dentro dessa mesma janela de tempo, como se tivessem sido desligados ou caído numa zona sem sinal, e depois todos reconectaram algumas horas depois. Padrões organizados demais para serem aleatórios, mas bagunçados demais para se encaixar em qualquer falha simples. Nenhum veículo de notícias cobriu, nenhuma explicação oficial. Apenas milhares de pessoas comuns fazendo a mesma pergunta. Para onde foi minha tarde? As 3 teorias. Então, o que é isso? O que é tempo perdido? Médicos vão te falar sobre microsonos, estresse, dissociação, mini-convulsões. Essas explicações existem, mas não explicam arquivos de dashcam corrompidos, rastros de GPS apagados ou documentos digitados em idiomas que não existem. Um grupo crescente de cientistas e pesquisadores oferece 3 possibilidades perturbadoras. A primeira, loops temporais. O físico quântico Michael Stern descreve o tempo não como uma linha reta, mas como uma gravação que pode ser rebobinada e sobreescrita. Imagine tocar 3 horas da sua vida, o universo não gosta do resultado e essas 3 horas são rebobinadas e repetidas. Sua consciência experimenta ambas as execuções, mas sua memória só mantém a versão final salva. Da sua perspectiva, o que você lembra é contínuo, mas o calendário sabe que houve um rascunho anterior daquelas horas que foi apagado.
O vazio que você sente é a costura onde duas versões diferentes da realidade foram unidas. A segunda possibilidade, extração de consciência. A neurocientista Helena Rodrigues notou o mesmo padrão em exames cerebrais de pessoas relatando tempo perdido, atividade anormal no hipocampo, o centro da memória, que se parece assustadoramente com pacientes sob hipnose profunda ou sob influência eletromagnética experimental. Pesquisa classificada em neurotecnologia já mostrou que é possível empurrar um cérebro para um estado onde a consciência é suspensa, enquanto funções motoras básicas continuam. O corpo pode continuar se movendo, falando, dirigindo, respondendo, mas a pessoa, o você que forma memórias, está offline. Se alguém ou algo tem acesso a esse nível de controle, poderia transformar pessoas em cascas vazias por horas, usá-las para qualquer propósito e depois devolvê-las, sem recordação. Você acorda no seu carro, na sua cama, na sua mesa e pensa que apenas desligou. Não desligou, você simplesmente não estava lá. A terceira possibilidade, estamos vivendo dentro de algum tipo de simulação e o sistema está pulando frames. Em videogames, quando o motor está sob pressão, não renderiza cada detalhe o tempo todo. Descarrega personagens de fundo, pula frames. Só calcula o que o jogador precisa ver. Se a realidade roda em regras similares, tempo perdido poderia ser o momento em que o sistema decide que processar suas próximas 3 horas não vale os recursos, então não faz. Sua linha do tempo pula das 15 horas para as 18 horas, como um vídeo que buferizou para frente e deixou cair um pedaço de filmagem. Para você, aquelas horas nunca existiram. Você não apagou. Simplesmente não havia nada ali para lembrar. Como saber se aconteceu com você? Você pode ter experimentado tempo perdido se algum desses parecer desconfortavelmente familiar. Seu celular, relógio ou laptop estão muito mais descarregados do que deveriam, mesmo que mal tenha usado. Você é atingido por uma onda de exaustão do nada, sem razão, como se tivesse terminado um treino pesado, mas esteve sentado no mesmo lugar. Verifica as horas, desvia o olhar e minutos depois é exatamente a mesma hora ou muito mais tarde do que deveria ser. Descobre evidência física de ações que não se lembra, comida, mensagens enviadas, apps abertos, seu carro num lugar diferente. Fica obsessivo verificando relógios como se subconscientemente não confiasse mais no tempo. Seu GPS ou histórico de localização te mostra num lugar que não se lembra de ter estado. Nota roxos, arranhões, músculos doloridos sem explicação. Alguém insiste que teve uma conversa completa com você e você não se lembra de nada. Se vários desses batem forte, você já pode ter buracos na sua linha do tempo. O caso de Tóquio. Há um caso, porém, que empurra isso de assustador para terror existencial. Tóquio, 2022. Kenji Yamamoto, programador de 34 anos, começa seu dia de trabalho em 10 de março às 11 horas. Lembra de sentar na mesa, abrir o editor de código, tomar um gole de café. Sua próxima memória é acordar na própria cama. O relógio marca 8 horas da manhã. A data no telefone é 13 de março, 3 dias depois. No início pensa que dormiu impossíveis 73 horas, mas seu corpo não se sente como se estivesse parado, sem desidratação, sem dores. Seu telefone está cheio de notificações, chamadas perdidas, e-mails, alertas de calendário marcados compareceu. Seu colega de apartamento diz que não o viu há dias. Kenji verifica o histórico de localização do telefone em pânico. O que vê faz ainda menos sentido que um apagão de 3 dias. Segundo os dados, saiu do apartamento na tarde de 10 de março, foi direto para o aeroporto de Narita, fez check-in para um voo e voou para Seul, Coreia do Sul. Nos 2 dias seguintes, o telefone o registra viajando entre um hotel e um centro de conferência de tecnologia internacional.
Fotos nas redes sociais mostram-no sorrindo com outros desenvolvedores, usando um crachá de conferência e segurando um microfone no palco. Gravações de segurança da conferência o mostram dando uma apresentação de 45 minutos sobre algoritmos de IA. Colegas o marcam em posts elogiando sua palestra. Num ponto, está filmado rindo no jantar, levantando uma taça num brinde. Depois, os dados mostram ele voando de volta para Tóquio. Chegada tarde da noite. Táxi para casa. Câmera da porta da frente, capturando ele entrando no apartamento. Não se lembra de nada, nem do voo, nem do hotel, nem das pessoas que conheceu, nem da palestra que aparentemente deu na frente de centenas de participantes. Quando investigadores aprofundam, só piora. Registros bancários mostram um grande saque em dinheiro feito da conta dele enquanto estava em seu. Filmagem do caixa eletrônico mostra o rosto dele. Scanners biométricos registram a digital dele. Verificação de voz numa ligação bancária corresponde ao padrão de voz dele. Tudo, no papel, diz que era ele. Mas Kenji, o Kenji consciente, que lembra, não tem experiência subjetiva daquelas 73 horas. É como se alguém tivesse pegado o corpo dele para um test drive de 3 dias em outro país, usado o nome e identidade dele, tomado decisões financeiras no lugar dele, e depois o estacionado de volta na própria cama, com o odômetro avançado. Disse a um repórter depois: "Não confio mais no meu próprio corpo. Não sei se sou eu quem dirige, ou se apenas me dão o volante entre as viagens de outra pessoa." A tendência crescente. Então, onde isso nos deixa? Tempo perdido é fácil de descartar quando são 10 minutos no chuveiro ou 1 hora rolando as redes sociais. Mas quando as pessoas começam a perder 4 horas numa rodovia vazia, ou 3 dias em voos internacionais que não se lembram de ter feito, a piada para de ser engraçada. Ou o tempo em si não é tão estável quanto pensamos, ou algo com acesso às nossas mentes está nos pegando emprestado. Ou estamos piscando entre versões diferentes da realidade, e só algumas das nossas experiências chegam à nossa memória. Nenhuma dessas opções é reconfortante. O que é ainda menos reconfortante é a tendência. Relatos de tempo perdido estão aumentando, não diminuindo. A cada ano, mais pessoas se apresentam. A cada ano, os buracos ficam mais longos, os detalhes mais estranhos, a evidência mais difícil de ignorar. Se você já olhou para um relógio e sentiu uma fria e profunda percepção de que um pedaço da sua vida está faltando, você não está sozinho. E não está louco. Então aqui está o que você pode fazer. Anote. Toda vez que acontecer. Note a data, a hora de início, a hora de término, como se sentiu antes e depois. Qualquer evidência física. Compare suas experiências com outros. Procure padrões. E se você já viveu algo como a viagem de rodovia do João, ou o apagão de escritório da Sara, ou os dias perdidos do Kenji, conte sua história. Compartilhe nos comentários. Porque quanto mais desses casos colocarmos num lugar só, mais clara a imagem fica. Tempo deveria ser a única coisa que não podemos falsificar. Segundos viram minutos, minutos viram horas, horas viram dias. Mas se o tempo pode ser editado, se horas podem ser cortadas e substituídas, então a realidade não é o que pensamos. Talvez você nunca tenha perdido 3 horas. Ou talvez tenha, e simplesmente não se lembre.